Está chegando a hora, né, torcedor do esporte? Mais tarde, uma grande decisão, Sport Ceará, um jogo que vale mil coisas para o esporte e também para o Ceará. Vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Vamos falar um pouco aqui desse grande jogo. Vamos falar também sobre os outros confrontos, né? Fortaleza e Altos, né? O Bahia jogando contra o Náutico. E também vamos falar da classificação do Galo da Pajuçara, né? O CRB conseguiu e é o primeiro time classificado para as semifinais, desbancando o Botafogo. Vamos falar aqui também sobre a questão vamos dizer assim, do alívio, né, da torcida do esporte e da frouxura da punição do esporte, né? Foi aliviado, né, a punição para 4 jogos, o que era 8. E aí vamos falar também um pouco sobre isso, porque o último jogo vai ser esse aí, né, da torcida organizada, a punição. Enfim, esses são os assuntos do vídeo aqui, mas deixa o like aí, deixa o like logo. Depois da vinheta a gente volta com tudo para falar sobre tudo isso. Fala, rapaziada, Jandefute na área para falar aqui sobre esses assuntos aí abordados no início, né, na apresentação do vídeo. Mas já mais uma vez aqui reforçando, deixa o like aí para fortalecer aqui, para que o canal consiga ser mais vezes visto. E eu queria agradecer aqui de cara logo aqui para o meu amigo Alisson, né, do canal Motley Alvinegro. Fiz a participação dele, no canal dele, quer dizer, ontem, né, fazendo esse pré-jogo. Então foi muito boa a audiência, inclusive o vídeo está muito bem visualizado. Então um abraço aí para o Motley, e é sempre bom, né, a gente estreitar, né, relações com os outros canais, co-irmãos aí de mídia independente de outros estados. Então fico feliz por ser referência também para ele, e eu também acho que ele é o canal referência do Ceará, tá? Enfim, rivalidades à parte, né, porque mais tarde ele vai torcer pelo time dele, eu vou torcer pelo meu, mas a amizade muito bem prevalecida. Enfim, e para você, né, que quer contribuir aqui com o canal, para tentar aqui trazer aqui mais equipamentos, aqui um rig light melhor, né, porque aqui a iluminação ainda pega um pouco, né, também a questão do microfone, estou correndo atrás do microfone aí também. Enfim, tá aqui o QR Code, né, eu estou deixando para que vocês possam, né, deixar a contribuição singela de vocês, do fundo do seu coração. Se você se sentir tocado, tá aí o QR Code, só aproximar aí a câmera do celular e vai direto aí pro meu Pix, beleza? Qualquer coisa, se alguém quer entrar em contato comigo para falar sobre o Pix, coisa e tal, vai lá no Instagram, no direct lá, @jandefute, você pode entrar em contato comigo, beleza? Enfim, vamos falar, né? Vamos falar de muitas coisas. Primeiro, da questão da punição, né? De certa forma, o esporte, de forma mais justa, inclusive, até porque saiu, né, várias notícias de pessoas que estão sendo presas aí, né? A polícia está conseguindo, né, prender algumas pessoas, e foi deflagrada, né, essa operação da polícia aí para investigar, né, os possíveis vamos dizer, envolvidos, né, no atentado no ônibus do Fortaleza. E o esporte estava sofrendo uma grande punição, inclusive muita gente pegando pesado no esporte, falando que o esporte isso, o esporte aquilo, como se vamos dizer assim, todas as vezes aqui, só acontece aqui em Recife e só aconteceu isso com o esporte, e o esporte parece que serviu de bode expiatório para punir, ser punido, né? Mas aí, como está tendo também movimentações, né, da polícia aí com o caso, o esporte foi reduzido a pena de 8 jogos para 4 jogos, e aí o esporte já cumpriu 3. Muricy, inclusive, eu fiz um comentário semana passada falando até sobre essa situação, e um torcedor do Fortaleza disse: o esporte foi punido. Não foi punido não. O esporte foi punido. O jogo contra o Muricy, contra o Juazeirense, contra o Náutico, esses 3 jogos, o esporte não pôde ter a torcida lá, né? Então, enfim, o esporte
E a do Juazeirense, né, foi o mais recente, até o jogo do Náutico também. Então, o jogo do Ceará vai ser o último que a torcida organizada não vai poder estar no campo, e a torcida comum está liberada. O jogo já está mais de 18 mil ingressos vendidos. E aí a turma fala assim, né? Eu vejo o torcedor do Santa falar: tá vendo? Acabou as decisões, cadê? Torcida do Sport. Meu amigo, eu quero ver o torcedor do Santa Cruz botar 45 mil pessoas num jogo na Arena Pernambuco, que é no fim do mundo. Não é na Arruda, não. Que é muito bom botar no Arruda 40, 50 mil pessoas no Arruda, um campo centralizado ali, tal. Vai lá para a Arena Pernambuco, procura aí média de público do Santa Cruz na Arena Pernambuco, vocês vão ver. É muito complicado, questão de trânsito e a questão também da mobilidade, porque o jogo é à noite. O jogo é às 9h30 da noite. Outra coisa, não é todo mundo que tem carro, não. A turma anda de ônibus. E como é que vai ser depois, na hora de sair, meia-noite? Entendeu? Então é questão de mobilidade. Uma coisa é jogo de tarde na Arena Pernambuco, outra coisa é jogo à noite. E num horário bem precário ali, 9h30 da noite. Quando é decisão, vai ter que ir, pô. Porque, de fato, não vai ter outro jogo feito aquele. Uma final. Sem que esse jogo, velho, tá repleto de situações complicadas. No meio de semana, pessoas trabalham e tem a questão da longevidade. É longe pra caramba a Arena Pernambuco. Então, assim, se fosse na ilha, a média de público do Sport em jogos à noite na ilha é 25 mil, 24 mil, entendeu? Que era, bem dizer, quase a capacidade. A ilha cabe hoje 29, 30 mil pessoas. Mas é a Arena Pernambuco, então fica difícil. Então tem quase, eu vou chutar 20 mil torcedores no jogo de mais tarde. 20 mil. Eu acho que vai ser esse público. E não significa que, é porque perdeu o jogo. Porque a maneira do torcedor do Santos, alguns falar isso, né? Perdeu o jogo, então eles não vão mais. Não, simplesmente o Sport acabou de ganhar o título, né? Foi campeão pernambucano, então não tem para que não ir para o campo. Mas a questão da dificuldade do campo, de fato, e é o horário da hora do jogo que vai dificultar o público. E também a questão, para quem não sabe, aqui em Recife está caindo um dilúvio, né? Chovendo bastante. Enfim, então o Sport, a partir depois do jogo do Ceará, aí já pode aí ter sua torcida em campo para prestigiar o time. E eu acho que a torcida do Sport é um dos fatores mais positivos esse ano. É a torcida que está incentivando, empurrando o time. Enfim, e é isso. O Sport vai para campo aí contra o Ceará mais tarde, valendo uma vaga na semifinal. Mas primeiramente, antes de falar do jogo, fica aí que eu vou falar do Sport e Ceará. Eu vou abordar até algumas coisas que eu falei na live lá no Mutley. Falando dos outros confrontos. Rapaz, e aí, hein? E aí? O que vocês acham que vai dar? Vai dar Bahia ou vai dar Náutico? O Bahia é o melhor, vamos dizer, melhor equipe do campeonato, sem sombra de dúvidas é um dos favoritos, ou o favorito, por tudo que investiu no time. Então, sem sombra de dúvidas, é um time a ser batido na competição. E o Náutico é um time que vai ser repaginado, né? Já teve jogador que saiu, treinador que saiu, comissão técnica agora é uma nova. Enfim, o técnico Mazola Júnior vai ter um pouco de trabalho lá na Fonte Nova, sem sombra de dúvidas, para conseguir vencer o Bahia. O Bahia tem tá ferido aí da última final do Campeonato Baiano, perdeu o título em casa para o Vitória. Então, vai querer se aproveitar para cima do Náutico, sem sombra de dúvidas. Então, eu acho que o Bahia é um grande favorito, não tenho muito o que falar sobre isso. Mas a questão de jogar o jogo jogado, aí é que pega. O Bahia não fez uma boa partida, aliás, não fez duas boas partidas contra o Vitória. Então, sem sombra de dúvidas, o Bahia pode sentir uma situação dessa. O Náutico pode se crescer, prevalecer, levar a decisão para os pênaltis, né, se fechar, jogar por uma bola. O Mazola Júnior dificultou bastante o time do Sport, apesar que no primeiro tempo o Sport sobrou.
Mas no segundo tempo o Mazola Júnior deu um certo trabalho para o time do Sport. Pouquíssimo tempo, mas deu. Então isso pode encaixar, né, durante uma partida ali da equipe. Enfim, eu acho que o Bahia é favorito a passar, de fato, né? Mas tudo pode acontecer, né? O Náutico pode surpreender, por que não, enfim. Mas eu acho que o Bahia passa. No jogo de Fortaleza e Altos, aí é um jogo bem chatinho pro Fortaleza. O Altos é um time que ofereceu até mais perigo do que o Santa, do que o Náutico na final do campeonato. O time do Altos jogou para cima do Sport dentro de casa, apesar que o jogo é lá no Castelão, né? Mas, sem sombra de dúvidas, o Fortaleza tem mais time, logicamente. Tá jogando uma Sul-Americana e tal, mas ele não vem fazendo partidas tão convincentes para o torcedor do Fortaleza, visto que também perdeu o título para o Ceará. Então, o Fortaleza precisa se ligar no Altos. E eu vejo que o Fortaleza favorito mas não é o mesmo tipo de favoritismo do Bahia com o Náutico, por exemplo. O Altos ele tem condições de arrancar alguma coisa ali num vacilo do Fortaleza. Então, eu acho que esse jogo ainda está em aberto. Ainda fica em aberto, mesmo com leve favoritismo do Fortaleza, mas eu acho que fique um pouco em aberto, porque o Altos pode produzir alguma dificuldade, vamos dizer assim. Vamos lembrar, o Fortaleza teve dificuldade contra o Retrô daqui de Pernambuco. Teve dificuldades dentro de sua casa contra o Retrô. Enfim, foi na Copa do Brasil para os pênaltis, inclusive. Eu acho que está em aberto, mas se eu for definir alguém, eu acho que Fortaleza. E o jogo do Sport, agora sim falando do clássico nordestino que vai ter na rodada, né? Eu acho que o Sport tem bons fluidos na Arena Pernambuco esse ano, onde fez a maioria dos jogos. O time do Sport tem bom plantel, tem uma equipe que tem jogadores muito rápidos e que podem definir a partida, como o caso do Barleta, Romarinho. Torcedor do Fortaleza, o Romarinho, ele tem bons lampejos aqui em alguns jogos. Beleza, ele não fez uma grande partida contra a equipe do Náutico nesse jogo, mas contra o mesmo Náutico ele já fez boa partida, né? Já meteu um golaço lá na Copa do Nordeste, inclusive. E o Romarinho, ele tem melhorado, né? Questão do drible e tal, mobilidade. Então ele é um jogador rápido. Tem o Gustavo Coutinho, que é um jogador artilheiro. Tem o Zé Roberto, que também é um jogador que, torcedor do Ceará, tá jogando muita bola aqui. O Zé Roberto tá fazendo um bom papel aqui no Sport, né? Então o Lucas Lima, que tem um cara que gosta de procurar os jogadores ali pelas beiradas, jogador que flutua. Então o Sport tem um bom plantel. Fabrício Domingos, um jogador que escapa pela direita. Enfim, o Sport tem de onde ter saídas e o Ceará precisa se ligar nessa questão. Mas também o Sport tem seus defeitos, né? A questão de marcação do Sport é um pouco frouxa, porque os jogadores são com características ofensivas. Então isso dificulta um pouco o trabalho da defesa, né? Até porque a gente não tem um primeiro volante ainda. A gente precisa ter esse cara. Então o Ceará talvez encontre uma facilidade nessa busca de espaço, mas também pela facilidade de buscar o contato, as bolas longas pelas costas dos laterais, que são alas, né? Então o Sport tem que se ligar nessa questão. Pedro Lima é ofensivo, inclusive o Grupo City, né, estava de olho aí nele. Tem o Filipinho, que é um jogador também ofensivo. Então fica muito, vamos dizer, vulnerável o sistema defensivo, sem um primeiro volante de marcação, e os zagueiros ficam mano a mano. Isso dificulta bastante. Então o Ceará tem também que ter um pouco de cautela na sua defesa. Eu até conversei com o Butler, né? Um abraço aí. Ele falando, né? No Rai Ramos, é um jogador que se pegar no 1 para 1 com jogadores rápidos do Sport fica difícil. E o Sport precisa se aproveitar dessa defesa frágil do time do Ceará, jogadores que não têm tanta mobilidade, e a gente precisa aproveitar isso, né? Aliás, o Mariano Souza precisa aproveitar isso, né? E vai ser um jogo onde eu dou um leve favoritismo para o Sport pelo fator casa. Eu acho que o Sport vai ter sua casa, vai ter o seu torcedor em grande parte, e isso pode ser um incentivo a mais, como está sendo nos últimos jogos.
Então acredito eu que o Mariano Souza já sabe os atalhos também da Arena Pernambuco. E o Sport tem tudo para conseguir, pelo menos, uma vitória simples jogando dentro de campo. Por que eu digo simples? Porque o jogo vai ser difícil. Para mim, o único joguinho aberto mesmo dessa quarta de final é esse. Por mais que o CRB passou nos pênaltis, né? E daqui a pouco eu vou dizer quem foi o protagonista desses pênaltis, conhecido daqui de Pernambuco. E aí o time do Ceará também vai oferecer dificuldade, né, para o time do Sport. Então vai ser um jogo parelho, muito no detalhe, mas o Sport tem um leve favoritismo pelo fator casa, sem sombra de dúvida. Beleza? Então acho que o Sport vai a campo com o mesmo time que o Mariano sempre está botando aí, agora, né? Depois de um tempo ele está começando a repetir algumas peças. Kaique França, Pedro Lima, Filipinho, Castan, Thierry, linha de zaga, né? Linha de defesa, quer dizer. Aí tem Felipe, que ele se agarrou aí com o Felipe de primeiro volante. Fabrício Domingues, Lucas Lima, Alan Ruiz, o jogador da bola parada. Aí tem Romarinho e Gustavo Coutinho, né? Então é isso, eu acho que é isso, né? E falando do CRB, o Galo da Pajuçara, né? O CRB é o primeiro classificado para a semifinal, teve uma partida isolada, né? Nessa terça-feira. E aí o time do CRB conseguiu vencer nos pênaltis. E quem foi protagonista? Pipico, ele mesmo. O ex-atacante, centroavante de Santa Cruz, o cara que não tem títulos. Perdeu o pênalti, entrou no fim para perder o pênalti, perdeu o pênalti. E foi um dos caras que eliminou o time do Botafogo aí com o seu pênalti perdido. O Botafogo perdeu 2 pênaltis e perdeu para o CRB, o time do Daniel Paulista, está na semifinal e fica aí aguardando aí a questão do resultado, né? De Bahia e Náutico. Um dos dois vai jogar contra o CRB. No outro lado, o Sport joga o Ceará e, se passando um dos dois, pega Fortaleza ou Altos. Dê seus palpites aí na rodada, torcedor do Sport. E um abraço aí, deixe o like aí para me ajudar aqui e contribuir no canal.